Para piorar a situação, minha mãe é meio narcisista, interfere muito na minha vida. Tudo o que falo ou faço, ela critica. Você está no quadro SUS da terapia, no qual eu pego o relato de um seguidor ou seguidora, analiso ele e digo o que precisa ser feito para poder resolver o problema em questão. O caso de hoje é de uma seguidora e eu vou ler algumas partes principais aqui, tá, do relato dela, para você poder acompanhar junto comigo e ver aí, tirar suas próprias impressões com relação à situação, tá? Então nós temos aqui: moro na rua da casa da minha mãe, sou casada, tenho 2 filhos, meu marido não consegue bancar a casa sozinho, então preciso ajudar ele. Vira e mexe acontece algo com ele e ele precisa parar de trabalhar. Já aconteceu de tudo, quebrou o pé, sofreu acidente de moto, quebrou o braço, já teve pedra nos rins e ficou hospitalizado, e eu tendo que assumir tudo sempre que ele não pode. Com isso, muitas vezes minha mãe tem que ajudar financeiramente. Para piorar a situação, minha mãe é meio narcisista, interfere muito na minha vida. Tudo o que falo, faço, ela critica. Fica querendo mandar em mim e nos meus filhos. Fica dizendo o que eu deveria fazer, né? Como eu deveria criar os meus filhos. Sinto que nada que eu faço é bom para ela. Sinto que o filho preferido é meu irmão mais velho e eu fico só com os restos. Me sinto perdida, sinto que ninguém me ama de verdade. Para piorar a situação, entrou um rapaz novo no meu serviço e sinto algo diferente por ele. Ele me trata muito bem, é atencioso comigo e já andei sonhando com ele. O que eu faço? Vamos analisar então o caso dela? Vamos lá, acompanha junto comigo. O primeiro ponto aqui é que essa moça, ela mora perto demais da mãe, tá? Essa proximidade não é de forma alguma saudável, ainda mais considerando que ela já é casada, enfim, tem sua família, tem seus filhos. A mãe dessa moça até pode ser narcisista, tá? Seja de patologia, seja comportamental, mas é obrigação dela agora, enquanto adulta, tratar, tá? Essas feridas, esses traumas que ficaram com relação à mãe. Então, sim, ela vai precisar passar por um processo terapêutico. Na terapia, ela vai precisar tratar a dependência emocional que ela ainda tem pela mãe, tá? E vai precisar tratar também o vitimismo dela, sim, porque se a mãe tem um comportamento narcisista, narcisista combina muito com vítima, tá? Então, para manter essa relação tóxica, a mãe sendo narcisista, sim, a filha tem traços de vitimista. Conforme essa moça for tratando o vazio existencial dela, nessas crises que ela tem com relação à mãe, é muito importante que ela comece a trabalhar também a questão de que a mãe dela já entregou o que podia entregar, já fez o que podia fazer. Então a função mãe já foi exercida, né? Mãe é aquela que alimenta, né? que nutre, ensina, educa, veste, protege, né? Ela enquanto adulta, ela não precisa mais que a mãe dela exerça a função de mãe. Só que aí ela acaba entrando numa série de situações, porque não é só o marido dela, né? Ela atraiu para a vida dela um homem que gera uma série de situações em que ela precisa recorrer financeiramente à mãe. Isso está dizendo o quê? Né? Emocionalmente, ela acredita que a mãe dela ainda deve ela. Por conta disso, ela sempre recorre para que a mãe tape esses buracos. É importante que ela trabalhe também o amadurecimento dela, tá? Porque essa questão de a minha mãe não concorda com o que eu faço, com o que eu falo, não era para ela estar levando para a mãe essas demandas, falando o que ela faz ou deixa de fazer. Ela já é adulta, casada, mãe de 2 filhos, como ela mesma disse, né? Então essa necessidade de aprovação da mãe ainda vem de uma necessidade infantil, né? De precisar que a mãe diga o que ela pode ou não pode fazer, o que deve ou não fazer, entendem? Então vamos agora para um resumo, né? Um apanhado geral do que essa moça precisa fazer. Organizar-se financeiramente para poder mudar, né? Sair de perto da casa da mãe, não recorrer mais financeiramente à mãe, tomar mesmo a decisão de, independente do problema que acontecer, ela não levar esse problema para a mãe, nem de comentar sobre o problema e nem de pedir ajuda. Se virar, seja fazendo hora extra, fazendo o que for preciso para poder resolver aquilo e quebrar esse padrão de comportamento. Outra coisa,
Resolver na terapia a questão da energia dela. Ela precisa trabalhar a energia feminina dela, que é para ela começar a voltar para o lugar que ela deveria estar e parar também de tirar a força do marido, tá? Outro ponto importante aqui, esses problemas de saúde que o marido anda tendo, né? Seja acidente, seja problema, enfim, com relação aos rins. Os rins, pela linguagem do corpo, estão muito associados ao financeiro, tá? Então, são desarmonias, brigas, problemas que você e ele estão tendo financeiramente, porque ele enxerga o dinheiro de uma forma, você enxerga de outra. Ele trata o dinheiro de uma forma, você trata de outra. Então, está havendo essa desarmonia entre vocês. Com relação a esse rapaz, né, que ela se encantou no trabalho, o que precisa ficar muito claro aqui? Mesmo se chegar a separar e iniciar um relacionamento com esse rapaz, entenda, a energia, né, o marido atual é o que combina, tá? Então essa moça, ela combina com o marido atual. Então, por mais que ela se separe, esse rapaz, mesmo que trate ela muito bem agora, com o passar do tempo, e nem vai levar tanto tempo assim, vai se tornar uma situação muito semelhante. Por quê? Porque são os problemas que ela precisa resolver com relação a isso. Não sou de forma alguma a favor de divórcio, mas eu acredito que precisa sim haver uma decisão de mudança, tá? É necessário decidir que quer um marido melhor, que quer um marido provedor, enfim, que quer um marido forte. Faz uma lista, tá? Faça uma lista do tipo de marido ideal e dentro disso, se analise com muita verdade. É mesmo você, né, a moça que está, que me mandou esse relato, combina com esse marido ideal? É o tipo de mulher que esse marido ideal buscaria? É necessário olhar para isso e dentro disso realizar as mudanças necessárias para então viver um casamento completamente diferente. Espero ter ajudado a moça que mandou o relato e eu quero saber de você que ficou até aqui, que acompanhou até o final, né? O que você acha de tudo isso? Se você pudesse dar um conselho, qual conselho você daria? Deixa aqui nos comentários.